E se você estiver correndo atrás de sonhos que só parecem que são seus, porque na verdade todo mundo está correndo atrás da mesma coisa? Tem coisas que a gente diz que quer na vida, mas eu tenho certeza que se não tivesse ninguém olhando, a gente nem levantava da cama para correr atrás. Porque às vezes o que a gente quer não é nem a coisa em si, mas sim aquela história toda que criam junto com aquilo, sabe? A gente vive numa época muito curiosa. Todo mundo quer ser interessante, todo mundo quer ter uma história pra contar, porque não basta ter uma vida, né? Parece que tem que ter uma vida boa de se explicar, boa de se contar na internet. Você não pode só ter um trabalho, você tem que ter um trabalho com um propósito pra botar no LinkedIn. Você não pode só viajar, você tem que fazer uma viagem que você vai se encontrar pelo caminho, uma coisa meio equilíbrio, Anitta. Você não quer só terminar um relacionamento, não. Você quer contar que isso é uma história de um crescimento mútuo no qual o aprendizado da jornada... Sabe, parece que a gente virou especialista em dar narrativa pra tudo. E só pra deixar claro, eu não tô julgando, até porque eu faço igualzinho. E talvez esse seja o maior problema. Eu comecei a perceber uma coisa muito estranha em mim, que as minhas metas pessoais, né, os meus objetivos, eles me deixavam muito ansioso. Mas era ansioso e não empolgado. Existe uma diferença gigante entre as duas coisas. Porque a ansiedade, ela te empurra, sabe? A empolgação, ela te puxa. E quando eu parei pra pensar com um pouco mais de honestidade, eu percebi algo bem desconfortável. Que talvez as coisas que realmente eu achava que eu queria, não fosse exatamente o que eu queria, sabe? Mas eu acho que eu queria o que a versão de mim representaria quando eu conseguisse aquilo. Sabe? A sensação de alguém que conquistou algo que todo mundo busca. Uma versão bem resolvida, uma versão admirável, sabe? Aquela versão boa de se contar numa conversa de bar, que todo mundo... Nossa, esse cara aí, ó... Porque vamos ser sinceros, né? Às vezes a gente não quer um relacionamento, a gente quer a pessoa que vem junto pra poder mostrar aí na rua, né? Às vezes a gente não quer uma carreira, às vezes a gente só quer mostrar que a gente chegou lá. E às vezes a gente não quer tanto a vida que a gente acha que quer. Às vezes a gente só quer a estética que ela representa pra ficar bonito num feed de Instagram, sabe? Esse último ano eu percebi que muita coisa que eu tava buscando era lindo no papel, mas que no peito não causava sensação nenhuma. É como vestir uma roupa que é muito bonita, mas que não é o seu estilo, sabe? Ela serve, fica lá na foto, mas você não fica à vontade nela. E cara, eu já falei isso no último vídeo, não dá pra sustentar uma versão que não é a sua verdadeira. Sabe aquela questão do cansaço que eu falei? Sobre você tentar viver uma vida que parece certa, mas que não é sua? Então aí eu comecei a fazer uma pergunta meio cruel pra mim mesmo. Se ninguém pudesse ver a minha vida por um ano inteiro, sem foto, sem registro, sem rede social, eu ainda manteria exatamente a mesma vida? E o mais difícil, se eu abandonasse, eu teria coragem de admitir que aquilo ali nunca era pra mim? Que eu acho que maturidade, na verdade, não é sobre você conquistar tudo que você planejou. É você entender que, às vezes, o que você planejou já não faz mais sentido com quem você é. E recalcular a rota. E falando em recalcular a rota, eu percebi isso. Que talvez a gente faça a mesma coisa com pessoas. Às vezes a gente entra numa relação com alguém que parece que foi feito pra ficar, mas na verdade era apenas passageiro. Às vezes não porque a pessoa era passageira, mas porque a gente deveria ser apenas passagem na vida dessa pessoa. E aí eu me perguntei, será que eu sou o tipo de pessoa que nasceu pra ser viagem? Mas... isso é um assunto para o próximo episódio. Se você também já percebeu que ficar querendo o que não é pra você, só porque fica bonito no feed do Instagram não dá certo, aproveita e faz uma coisa que é certa. Seguir o canal, deixar o seu like, fazer parte dessa comunidade junto comigo aqui, porque eu tô aqui toda quinta, ou talvez não toda quinta, mas tô sempre por aqui, vez ou outra. Então fica comigo, vamos refletir, vamos questionar algumas coisas chatas, mas que são necessárias, e fazer parte de uma jornada bonita. Vejo vocês no próximo episódio.